Olá, gente, sejam bem-vindos a uma nova aula. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os quantifiers. Emily, o que é quantifiers? A própria palavra sugere quantifiers de quantitadores, de quantidade. Os quantifiers são palavras que nós utilizamos para medir ou para determinar a quantidade de algo. Existem dois tipos de quantifiers. Os quantifiers que são para countables e os quantifiers que são para uncountables. O que são countables? São substantivos que a gente pode contar. Por exemplo, lápis. A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5 lápis. Então, a gente não precisa de uma unidade de medida para contar lápis. A gente pode simplesmente utilizar a forma singular ou plural. Já os substantivos uncountables, a gente não consegue contar. É preciso que a gente use alguma unidade de medida. Por exemplo, água. Eu tenho que utilizar litro para contar água. Então, são esse tipo de substantivos. Existem aqueles quantifiers, então, que a gente vai utilizar para os substantivos countables e aqueles quantifiers que a gente vai utilizar para os substantivos uncountables. A gente vai ver agora, nesse primeiro momento, os quantifiers many, much and a lot of. Os três indicam a mesma coisa, que é muita quantidade. Much, many, a lot of. Então, quando eu quero falar que eu tenho muito de algo, eu posso usar esses quantifiers. Porém, o uso deles se difere, como eu acabei de mencionar. O much é utilizado no caso de substantivos uncountables, ou seja, substantivos não contáveis, que a gente precisa de uma medida, uma unidade de medida para saber a quantidade. Por exemplo, açúcar. Eu não consigo contar açúcar. Eu não consigo contar os grãos de açúcar e te falar, eu quero 5 grãos de açúcar. Eu quero 6 grãos de açúcar. Não. Açúcar, eu conto o quê? A unidade de medida no quilo. Então, por exemplo, eu eu quero perguntar para uma pessoa o quanto de açúcar que ela quer. Então, how much sugar do you want? Então, é how much. A gente vai utilizar aqui a WH question, how. Então, é how much. O many o many é utilizado para substantivos contáveis, os countables. Ou seja, substantivos que eu posso ter uma noção, eu posso contar 1, 2, 3, posso usar no singular ou no plural, que eu vou ter uma noção de quanto eu preciso daquela questão. Por exemplo, eu posso contar borrachas. Então, borrachas eu conto 1, 2, 3, 4, 5 borrachas, a quantidade que eu quiser. Então, how many erasers do you want? Quantas borrachas você quer? How many students? How many desks? How many chairs? Então, coisas que eu consigo contar e quantificar, eu posso usar o many. Também posso usar em questão afirmativa, tanto much quanto many. Por exemplo, much. This is too much sugar. Então, isso é muito açúcar. Ou então, these are too many pencils. Então, esses são muitos lápis. Então, posso usar tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. O a lot of, que é o outro quantifier que eu mencionei, que é indicado para grande quantidade, é também utilizado em ambos os casos, tanto para os substantivos countables quanto para os uncountables. Eu posso falar, a lot of things to do, tem muitas coisas para fazer, a lot of sugar, a lot of money, a lot of pencils, então eu posso usar em ambos os casos. Eu tenho ainda os quantifiers to and so. O to and so são utilizados para intensificar as coisas, intensificar as frases. O to dá diferentemente do so, dá uma quantidade, dá uma expressão, um tom negativo para a frase, como se eu tivesse mais do que eu necessito. Já o so indica uma quantidade grande, mas que é uma quantidade positiva. Por exemplo, there is too much traffic.
em São Paulo. Então tem muito trânsito em São Paulo. Então é too much, sabe? Too much, não é? Tem mais do que é necessário. Ou então eu posso falar I love you so much. Nossa, eu te amo tanto. Então é como se o to tivesse realmente uma denotação negativa e o so tivesse uma denotação de, nossa, muita coisa boa, sabe? Então tem essa diferença entre esses quantifiers, que são intensificadores. Agora a gente vai falar sobre os quantifiers little, few and enough. O little e o few possuem a mesma quantidade, possuem o mesmo significado, que é indicar uma pequena quantidade de alguma coisa. Quer eu falar que tem pouco, que é pequeno, que não é o suficiente. Já enough é um quantifier que indica que tem o suficiente. Então, enough, this is enough. Então, this is enough, isso é o suficiente, eu não preciso de mais. Vamos começar aqui com little e few por enquanto. Little se refere a substantivos uncountables, ou seja, eu uso little para substantivos e eu não consigo contar, que não tem a questão da unidade. E o few se refere aos countables, que são substantivos contáveis. Eu posso falar there are a few people in this room. Então tem poucas pessoas nessa sala. Mas eu posso falar can I have a little sugar, please? Então eu posso ter um pouco de açúcar, por favor? Então tem essa diferença. O little vai ser para uncountables e o few para countables. Por fim, agora eu vou estar explicando para vocês nesses três, que é o enough. O enough, como eu disse, é o suficiente. O enough eu utilizo para falar que eu não preciso de mais, que eu já tenho o suficiente. Não é intensificador, não quer indicar muita quantidade, não quer indicar pouca quantidade. O enough é simplesmente para falar que eu tenho o suficiente, eu tenho uma quantidade equilibrada. Porém, o enough, mesmo que seja para falar que é uma quantidade equilibrada, que é o suficiente, eu posso utilizar ele em frases negativas para eu falar que eu não tenho o suficiente. Por exemplo, I don't have enough. Eu não tenho o suficiente. There isn't enough food. Então, não tem comida suficiente. Então, o enough, ele é uma palavra que sozinha, no seu sentido literal, serve para indicar suficiência, que não precisa de mais, mas eu também posso colocá-la em frases negativas para indicar que não há coisa suficiente, que não há algo suficiente e que eu preciso de mais. Ai, Emily, quando que eu vou usar os quantifiers? Quando que eu vou utilizar essas palavras? Os quantifiers, gente, a gente usa em muitas situações. Eu posso utilizar em situações em que eu realmente quero expressar o quanto eu quero. O quanto eu quero. Se eu acho que tem pouco, se eu acho que tem muito, se eu preciso de mais, se tá o suficiente. Então, assim, os quantifiers são palavras recorrentes. Eu preciso dessas palavras para poder me comunicar perfeitamente em inglês, para que as outras pessoas entendam exatamente o que eu quero dizer. Essa foi a nossa aula de hoje, gente, sobre os quantifiers. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham entendido o que significam essas palavras, quando elas devem ser usadas, o que são os substantivos countables, o que são os uncountables. E a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser sobre os advérbios de frequência. Muito obrigada!